Oi, pessoal! Nessa aula vamos estudar intervalos reais. Temos aqui um intervalo fechado. Veja que a bolinha aqui está colorida, então intervalo fechado em A até B, que também está fechado, porque a bolinha está colorida. Como representar esse intervalo? Coloco aqui, fechado em A, que vai até B, que também está fechado. Outra forma de representar, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Coloquei aqui igual e aqui também igual, porque o intervalo é fechado em A e também fechado em B. O A e o B faz parte do intervalo. Temos aqui um exemplo de um intervalo fechado aqui no 2 e vai até o 5, também fechado no 5. Então, o 2 e o 5 faz parte do intervalo. Vamos representar aqui, 2, 5, fechado tanto no 2 como no 5. Outra forma de representar, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 5. Agora, temos aqui um intervalo aberto. Veja que no A, a bolinha não está colorida, então o A não faz parte do intervalo. E o B também não faz parte do intervalo, justamente porque a bolinha não está colorida. Então, eu vou representar aqui, A, o colchete está para fora porque o intervalo é aberto em A e também é aberto em B. Então, vai ficar para fora também. Outra forma de representar é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que A. Não vou colocar maior ou igual porque o intervalo é aberto. E menor que B. Também não coloquei igual porque o intervalo é aberto em B e também é aberto em A. Temos aqui um exemplo do intervalo que está aqui entre 2 e 5. O 2 não faz parte do intervalo, porque o intervalo é aberto em 2. O 5 também não faz parte do intervalo, porque é aberto em 5. Então, vamos representar aqui, aberto em 2, aberto em 5. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior que 2 e menor que 5. Está aqui representado esse intervalo real, que é aberto em 2 e também é aberto em 5. Agora vamos falar dos intervalos fechado à esquerda e aberto à direita. Veja que à esquerda temos o ponto A, que está colorido, então é um intervalo que está fechado à esquerda, e à direita temos o ponto B, e veja que não está colorido, portanto, é aberto à direita. Notação é como representar. Se é fechado em A, então eu coloco aqui o colchete fechado, coloco aqui A, e em B é aberto. Então eu coloco B e coloco o colchete dessa forma aqui, justamente porque o intervalo é aberto. Se fosse fechado, o colchete seria dessa forma. Outra forma de representar é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x, veja que é fechado em A. Então, x é maior ou igual a A e menor que B. Por que eu não coloco igual aqui em B? Justamente porque o intervalo é aberto em B. Temos aqui um exemplo. 2 até 5 é fechado em 2 e aberto no 5. Então, eu coloco aqui, abro o colchete, coloco 2. No 5, o colchete, ao invés de eu fechar aqui o colchete, eu vou deixar dessa forma, justamente porque é aberto em 5. Outra forma de representar é x pertence aos números reais, tal que x é maior ou igual a 2, porque é fechado em 2, por isso que eu coloco igual, e menor que 5, porque em 5 é aberto, por isso não coloco igual. Então, está aqui representado esse intervalo real, que é fechado à esquerda e aberto à direita. Agora temos um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Observe que
A está aberto, não está colorido. E o B, veja que está preenchido aqui, ó, colorido. Então, é aberto em A, fechado em B. Vamos representar aqui esse intervalo. Se é aberto em A, vou colocar colchete dessa forma. A. E em B é fechado. Coloco o B e fecho. Isso é igual a x pertence aos números reais, tal que x é maior que A e menor ou igual a B. Por que aqui eu não coloquei igual? Porque é aberto em A. E aqui eu coloquei igual porque é fechado em B. Temos aqui um exemplo de um intervalo real, que é aberto aqui no 2 e fechado aqui no 5. Como é aberto no 2, coloco o colchete ao contrário, coloco aqui o 2, vírgula. No 5 é fechado, coloco o 5, fecho o colchete. Outra forma de representar é colocando x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que 2, porque aqui no 2 é aberto, e menor ou igual a 5. Coloquei igual porque é fechado aqui no 5. Está aqui representado um intervalo que vai de 2 a 5, aberto no 2, fechado no 5. Agora temos aqui intervalos indicados pelo símbolo de infinito. Temos aqui um intervalo que é aberto em A e vai para o infinito. Vamos representar esse intervalo aberto em A e vai para o infinito, porque ele é infinito, não tem aqui um ponto B. Então, coloco aqui, ó, mais infinito. O intervalo é sempre aberto na indicação do infinito. Outra forma de representar é x pertence aos reais, tal que x é maior que A. Aqui temos um outro intervalo em que segue para o infinito negativo, porque são valores que vêm antes do A. Então, eu coloco aqui, ó, menos infinito, vírgula, o ponto A, que também é aberto. Então, eu coloco dessa forma. Outra forma de representar é x pertence aos reais, tal que x é menor que A. Observe que os valores aqui são menores que A, que é justamente essa parte aqui colorida. Agora temos um intervalo que começa em A, só que é um intervalo fechado, porque está colorido aqui. Então, eu vou representar fechado aqui em A e segue para o mais infinito, da esquerda para a direita. Então, eu coloco aqui o mais infinito e aqui, no mais infinito, o intervalo é sempre aberto, tanto no mais infinito como também no menos infinito. Outra forma de representar é x pertence aos reais, tal que, nesse caso, x é maior ou igual a A. Por que eu coloco igual? Porque o intervalo é fechado em A. Outro intervalo, que também é fechado em A, só que os valores aqui representados no intervalo são menores que A. Então, como representar? Os valores vão para a esquerda, então é menos infinito. Coloco aqui A, e aqui eu fecho o colchete justamente porque é fechado em A. Outra forma de representar é x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a A. E veja que aqui nós não temos um ponto A. Ele é infinito para a esquerda e infinito para a direita. Nesse caso, eu represento da seguinte forma: menos infinito mais infinito. Aberto nos dois casos, justamente porque a indicação do infinito, o intervalo é sempre aberto. E nesse caso, temos todos os números reais. Então, eu coloco aqui números reais. E aí, gostou da aula? Se gostou, ajude a compartilhar.